Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que os senhores estão? Meu nome é Enio, sou advogado, CAC, instrutor. Bom, o pessoal já me conhece aqui do canal, quem não me conhece não sabe como é que é o negócio aqui. A gente faz o seguinte, a gente aqui comenta assuntos relacionados a armas, ao tiro esportivo, à legislação, a comportamento, né? E pessoal que quiser comenta aí, eu não sou o dono da verdade, eu leio todos os comentários, tanto de quem concorda e dá aquela força, como de quem não concorda e entra para criticar. Só peço para faz aí o comentário, gente, mas quem quiser debater, coloque seus argumentos aí e a gente conversa. Tento responder a todos, tá bom? Fico muito grato quando vocês dão like, comentam, compartilham, se inscrevem, porque assim o meu trabalho e o trabalho de todos nós que estamos tentando mudar a cara desse negócio todo aqui chega mais longe, porque o YouTube dá mais visibilidade pro vídeo, beleza? Então comenta aí. Gente, dá aquela força. Gente, o assunto de hoje é o assunto André do Rap. Para quem não sabe o que aconteceu, eu vou explicar rapidamente. André do Rap foi acusado de ser integrante da maior quadrilha do crime organizado do Brasil, acusado de ser o responsável pelo tráfico internacional de cocaína para a Europa, né? Toneladas e toneladas e tal. Esse cara entrou com HC no STF e o ministro Marco Aurélio libertou ele. Ele foi solto no sábado. Bom, se instaurou uma balbúrdia aí com a história, virou uma confusão do caramba, porque mais uma vez o STF virando alvo, né, de críticas, já vem sendo há algum tempo, algumas com fundamento, outras nem tanto, mas vamos analisar essa aqui, né, tudo que aconteceu, se é verdade algumas coisas que a gente vai lendo. Então tudo que eu vou falar aqui, o que dá para eu verificar, eu verifiquei. Algumas coisas são mais complicadas de verificar, mas também tem muita coisa aqui que foi dito pela imprensa. Então se a imprensa disse algo que tá fora, a gente vai comentar com os dados que a gente tem, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que disseram que o ministro Marco Aurélio Mello isso a imprensa disse, né? Que um ex-assessor do ministro é sócio da advogada que impetrou o habeas corpus e que deliberadamente esses advogados teriam entrado com vários HCs. Isso eu recebi no meu WhatsApp, vi em sites, vi blog, vi em alguns lugares essa informação de que eles teriam tentado manipular a competência para fazer cair com o Marco Aurélio por uma prévia, sabe, se dá a entender que há uma prévia combinação, né, entre eles e tal, e nós vamos ver se isso tem fundamento. Por quê? Porque existe, né, aí falava o seguinte, que eles entravam com HCs e desistiam, entravam e desistiam até cair com o Marco Aurélio. Só que existe uma coisa chamada prevenção. Você sabe o que é prevenção? Bom, para quem não conhece direito, prevenção, um juiz se torna prevento, o relator, né, o tribunal, ele se torna prevento quando ele conhece do assunto em outra ação. Ou seja, quando você, de alguma maneira, atua em uma ação que tem algum tipo de ligação com a nova ação, um tipo de continência, né, conexão, uma ligação entre partes, causa de pedir, são regras, são várias regras para você saber, para você aferir isso, mas o que importa, a grosso modo, é isso. São regras feitas para que se evite que as partes escolham o seu juiz, escolham quem vai julgá-los. Exatamente o que foi dito nesses vídeos, nessas mensagens, que teria sido feito. Bom, se existe uma regra que para evitar isso,
Como é que isso pode ter acontecido? Será que aconteceu? Vamos dar uma analisada aqui? Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu vou achar aqui tudo que eu peguei para mostrar para os senhores. Vamos lá, devagarinho, sem pressa, tá aqui. Bom, é verdade que esse André Oliveira Macedo entrou com diversos HCs? Sim, é verdade. São 9 que constam no nome dele aqui no site do STF. Bom, eu tive o trabalho de procurar e vamos lá. Se prevento é aquele que primeiro conhece da ação, ou seja, o juiz que conhece primeiro, eu entro, vamos lá, eu tenho, tentar dar um exemplo melhor. João e Maria brigam pelo direito da Bolsa Vermelha. João e Maria brigam pelo direito da Bolsa Vermelha. João entra com a ação que cai com o juiz Zezinho. Mas ele não gosta do Zezinho. Ele acha que o juiz Zezinho não gosta de dar Bolsa Vermelha para homens, porque bolsa é coisa de mulher. E aí ele pega e desiste da ação, achando que vai perder. Aí ele entra de novo com a ação, pedindo a Bolsa Vermelha contra Maria para José. E aí? Vai cair de novo com o juiz Zezinho. Essa é a regra da prevenção. Entenderam? O cara não pode ficar entrando, tentando ter... mas agora o João vai entrar contra a Zildinha, pedindo a Bolsa Vermelha. Mudou tudo, tá? Então, aqui no caso, o HC contra o STJ é o assunto, tá? Vamos lá. Qual foi o primeiro aqui? O primeiro HC que André entrou, data daqui do site, data do dia 13/5/2020. Aí eu entrei para ver esse HC. O que esse HC diz? Tá aqui, ó. Esse HC foi protocolado dia 13/5, a petição inicial, né? E já fala aqui, ó, ministro Marco Aurélio prevento. Aí eu fui analisar por que ele está prevento. Ele está prevento por causa do HC. Então, esse processo, esse HC, que é o primeiro que consta no nome do André, que é de 13/5/2020, já tinha o Marco Aurélio prevento. E por que o Marco Aurélio estava prevento? Porque tinha outro. E qual é? O outro é o HC 178045. Aí eu fui ver esse HC. E o que esse HC fala? Esse HC foi impetrado por Fábio Dias dos Santos, não por André. Ok? Mas esse habeas corpus, provavelmente como é o crime de associação para o tráfico, provavelmente quem também estava, né, precisa de mais de uma pessoa para você ser condenado por associação ao tráfico, né? Não dá para você se associar a você mesmo, né? Então, o tal do Fábio, né, provavelmente era o co-réu do André. E por causa disso, neste HC já foi designado o relator ministro Marco Aurélio. Então o ministro Marco Aurélio é relator já prevento desde este outro HC. Ok? Beleza? Só um segundinho que eu já volto. Bom, voltando aqui, pessoal. Então, onde eu estava? Estava falando sobre o HC 178045. Então, o ministro Marco Aurélio, naquele 178045, denegou. Então, não concedeu o habeas corpus, tá? E, por causa daquele, ele se tornou prevento por uma regra do regulamento interno do STF, artigo 74D ou 64D, não me lembro agora, tá? E... peraí, 77D, achei, 77D, podem olhar aí, tá? Então, tá dentro da regra. E os outros, Enio? Os outros, todos eles, eu entrei um por um, todos eles têm o relator ministro Marco Aurélio, exceto um, que foi distribuído por prevenção a ministra Rosa Weber. Eu
processo que justifica seria a prevenção, uma reclamação, né? Reclamação 180.023. Então, este HC, por causa talvez do assunto, né, a da reclamação, caiu com a Rosa Weber, e eles acabaram desistindo. Mas isso é posterior, é do dia 1/7. Então não tem cabimento, porque foi depois. Deu para entender? Muito antes do Marco Aurélio já era o relator, já era prevento o relator. Então não teria por que essa desistência ter sido para causar a relatoria do Marco Aurélio. Entenderam? E nem conseguiria causar. Então, essa informação não tem lógica jurídica. Quem escreveu, quem disse isso, desculpe, mas não enxergo como que isso pode ter acontecido e não enxergo a verdade nisso, tá? Beleza? Então tá. Bom, que mais? Bom, aí veio lá a PGR, né? Não, mas peraí, nós pedimos... Né? Tinha justificativa para ele continuar preso, nós pedimos, fizemos um pedido renovado, mas ninguém fez nada durante esses 90 dias. Essa parte eu não consigo verificar, né, no processo agora se é verdade, tá? Se foi pedido ou não foi pedido. Mas os argumentos são os seguintes, tá? Consegui a peça. Diz o seguinte, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público Federal que atua nesses casos. Tá? Que o 316 só deveria ser aplicado se mudam as condições. Ou seja, se as condições para a preventiva continuarem, não se aplica o 316. Vamos ver isso aí. Depois disso, e o HC, quando o juiz não cumpre os 90 dias, o HC deveria ser para informar a autoridade e obrigá-la a purgar a mora, ou seja, a ela fazer essa análise, né? Não. Pera lá, vamos voltar lá no texto, rapidinho. Ó, o que o texto diz? O texto diz o seguinte, claramente, ó, decretada a prisão preventiva, o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, ou seja, cada 90 dias tem que ter uma decisão fundamentada, e escrever por quê, demonstrar no papel, argumentando que as condições ainda subsistem. Então, o primeiro argumento aqui, de que só se mudar as condições, não é real, não é isso que está escrito na lei. E o segundo, que é HC para a autoridade purgar a mora. Não, ó, veja bem, a última parte do parágrafo diz: sob pena, ou seja, se não fizer isso, sob pena de tornar a prisão ilegal. Se a prisão é ilegal, ela tem que ser relaxada, é uma prisão ilegal. Quem mantém alguém ilegalmente preso comete crime. Então não pode ser isso, tá? Desculpa, mas esse argumento da PGR é capenga. Tá? Aí, hoje, pela imprensa, eu fiquei sabendo uns negócios que deixam você de cabelo em pé. E agora nós vamos entrar em outras coisas. Primeiro, 80 pessoas já foram soltas por causa desse negócio. Por causa desse 318 parágrafo único aí. Quando fizeram essa modificação, quando o deputado Lafayette Andrade colocou isso aí, todo advogado que entende minimamente de lei sabia o que ia dar. Que é um gatilho muito provavelmente feito para político metido com crime organizado, para político bandido, provavelmente. E aí o crime organizado vai sair também. Gente perigosa vai sair também. Tá? Tava na cara que isso ia acontecer. E aí, foi o que aconteceu. De acordo com a imprensa, 80 já se beneficiaram disso. Aí você vem lá que a PGR não sabia que o tal, com esse nome, né? Uma pessoa com o nome de André... Como que é mesmo o nome do cara aqui? Peraí. André Oliveira Macedo era o André do rap. Desculpa, gente. Desculpa. Mas está faltando... Às vezes eu falo isso e eu acredito muito nisso. O que falta às vezes é gente vocacionada. Porque eu garanto para você que o policial de rua sabe quem é.
os delegados que trabalham na linha de frente também sabem quem é. Como é que o PGR não sabe quem é? Que importância que ele está dando para a função que ele tem ali? O cara que trabalha com o crime organizado tem que saber decorar o nome desses caras aqui. Difícil. Mas vamos lá. Aí, outra notícia, que a manifestação da PGR não chegou, a manifestação contra a soltura, não chegou ao STF por problemas do sistema e que o sistema não aceita, o STF não aceita manifestação do PGR, no caso de HC aqui, né, pedindo reconsideração, no papel. O sistema não funciona, não aceita no papel. Aí não chegou, olha o nível das coisas. E aí o Marco Aurélio disse que não exigiu a manifestação da PGR porque se tratava de um caso de urgência. Urgência de colocar um bandido desse quilate na rua? Quantas e quantas vezes eu vi pai de família passar a noite na cadeia sem ter motivo, porque não tinha ninguém para decidir e nem ninguém para ir soltar, porque existia risco de soltar o cara de noite, no final da tarde, então ele vai dormir na cadeia e vai sair só no dia seguinte, você com o alvará de soltura na mão às vezes. E tinha urgência de soltar o cara. Um cara que inclusive deu o endereço falso. Urgência que tinha era o cara montar no avião e sumir, né? A gente viu a urgência dele de montar no... Bom, então o Marco Aurélio botou a culpa no pacote anticrime e tudo mais, aí enfim, aí veio lá, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia diz que não precisa acelerar a PEC da prisão em segunda instância. PEC é projeto de emenda constitucional, que vai, se tramitar e for aprovada, autorizar o cara a ficar preso a partir da decisão condenatória de segunda instância. O cara foi 2 vezes, pelos 2 tribunais que vão analisar o mérito, o cara foi 2 vezes condenado e fica solto. Para discutir no STJ e no STF, lê em tese. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no STJ e no STF ninguém vai falar sobre se o cara matou ou não matou, traficou ou não traficou, não é isso. Nós vamos falar sobre lei em tese. Essa lei se aplica, essa lei não se aplica. Essa lei se interpreta assim ou se interpreta assado. A Constituição se interpreta assim ou se interpreta assado. E não se o cara, a materialidade do crime, se o cara... existe o crime e se ele que cometeu o crime, já está discutido, já na segunda instância e acaba lá. Aí quando você vai discutir filigranas detalhes e aplicação de lei e tal, que cá entre nós acontece de ter uma reforma, acontece, mas é raro se mudar esse entendimento. Né? Geralmente quando muda é porque tem gente importante envolvida. Enfim, mas não tá aqui quem falou, né? Beleza? Que mais? Aí ele fala, não precisa acelerar a PEC da segunda instância. Não. Bom, vocês criam uma regra que cria um encargo para o juiz de ficar a cada 90 dias revisando sua decisão. Porque é preventiva. Se tivesse em segunda instância condenado, virasse prisão definitiva, não precisava mais disso depois que o cara foi condenado em segunda instância, que é óbvio, né? Para todo mundo é uma questão assim, toda a sociedade clama por isso, mas nossos deputados que dizem que são nossos representantes não querem saber a nossa opinião. Por que será? Né? O que será que dói neles quando eles pensam nisso? Né? Tá vendo o seu direito, o seu lado ou deles? E aí o Rodrigo Maia ainda disse que o problema não é dele, o problema é do judiciário. Pera lá. O artigo 316 foi modificado por quem? Foi modificado pelo Legislativo. Quem pode modificá-lo e revogá-lo também? O Legislativo. Quem pode aprovar a PEC da segunda instância que resolve também um pouco melhor o problema? O Legislativo. Então, como esse é o problema do Judiciário? Mas o Judiciário abandonou o cara lá 90 dias e esqueceu.
concordo. Concordo que não é um problema só do legislativo. Também tem o problema do 90 dias, um judiciário tão caro, um dos mais caros do mundo, né? Se não for o mais caro, não sei, não tenho esse dado, mas assim, caríssimo, com altíssimos salários, né? Benefícios e etc, 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 né? Tudo que se precisa, não consegue analisar, não consegue ter celeridade, não consegue ser sério o suficiente para que as coisas funcionem do jeito que deve ser. Complicado, complicado. Então, gente, mas por que foi feita essa regra? Porque será que lá no Congresso eles não sabiam que não ia funcionar? Eles não tinham imaginado. É como o juiz de garantia, né? O juiz de garantia. Só que não sabiam que não vai dar certo, que não vai funcionar, que vai faltar gente, que vai faltar estrutura, que nem todo lugar vai ter estrutura. Agora vocês me desculpem. Tudo bem, eu sei que tem lugar que falta estrutura, mas para um caso desta monta não tem justificativa. Um policial vai lá e arrisca a própria vida, a vida da sociedade, numa troca de tiro e etc, para prender um figurão desse. Gasta-se meses, muita grana, se faz um estardalhaço, né? Se empenha um monte de gente, né, para prender esse cara, e aí é tratado desse jeito pelo judiciário. Se esquece da regra dos 90 dias. Bom, eu sempre digo que quando uma coisa... Aqui no Brasil é difícil você saber o que é pior, né? Se é a incompetência ou a corrupção. Porque os dois causam estragos monstruosos. Nesse caso aqui, a gente não sabe o que é pior, né? Por quê? Será que isso foi feito por incompetência? Porque ninguém conseguia ver que isso ia acontecer? Ou foi feito de propósito? O que é pior? Ser feito por burrice ou ser feito de propósito por banditismo? Então, gente, é importante a gente falar disso daqui, tá? Sei que é assunto para a maioria das pessoas desinteressante, mas é importante porque olha como é importante você votar direito para deputado, cara. Pelo amor de Deus, presta atenção que vocês vão votar. Olha, quando a gente coloca bandido lá para fazer lei, bandido faz lei para bandido, meu. Entendeu? Bandido não faz lei para cidadão, não faz lei para sociedade, não faz lei para ter ordem. Bandido faz lei para bandido. E dá nisso daqui. Em tudo isso que eu falei aqui. Então assim, traduzindo, o ministro Marco Aurélio está de todo errado? Não está. Agora o STF vai correr atrás do prejuízo aí, porque ficou feio? Vai. Vamos ver o que eles vão falar? Estou curioso para ver como é que eles vão sair dessa enrascada que eles foram metidos e se meteram. Mas eu consigo até visualizar uma maneira aqui. Porque se de ofício se decreta também a prisão, bastava quem analisa decretar a prisão, porque vê os requisitos, né? Enfim, é o que eu penso. Mas segue o jogo na várzea. Na várzea. Porque tá várzea isso aqui, hein? Gente, volto em breve. Eu tenho outro assunto que eu queria fazer o vídeo, mas a gente não pode fazer um monte de vídeo um por cima do outro. Tá bom? Desculpa aí, adiantado 24, 25 minutos de vídeo, mas eu tentei fazer o mais rápido que eu pude para explicar para vocês o que estava acontecendo e trazer um pouquinho de luz em toda essa história. Deputado Lafayette, valeu, hein? Show. E para quem votou a favor também. Culpa só de um não. Vendo como a culpa é do monte? Vamos lá.